O tema central em todos os noticiários do mundo é um só: coronavírus. Muitas previsões atestam que a nova pandemia infectará 70% da população mundial. Com esse trágico caminho se desenhando, estamos prestes a enfrentar uma das maiores pandemias de todos os tempos. Em um momento tão delicado, é preciso ouvir as vozes da história, para que sejamos capazes de, mais uma vez, superar esse desafio que vem colocando a nossa existência em risco. Por esse motivo, nós elencamos as 5 maiores epidemias da história da humanidade, para que sirva de alerta, mas também sirva de esperança por dias melhores. A primeira pandemia diz respeito a uma doença que assolou a humanidade por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, registros mostram que o faraó egípcio, a rainha Maria II da Inglaterra e até o rei Luís XV da França tenham contraído a temida varíola. Estima-se que a varíola tenha atormentado a humanidade por mais de 3.000 anos. O vírus, ortopoxvirus variolae, transmitia-se através das vias respiratórias e causavam febres, seguidas de erupções na garganta, na boca, no rosto. A taxa de mortalidade da doença era de 30%, e a vacina só foi descoberta em 1796, quando o médico inglês Edward Jenner constatou que algumas mulheres que ordenhavam vacas acometidas de varicela, que é a forma animal, da doença, contraíam essa moléstia e se tornavam imunes à varíola. A descoberta mudou os rumos da imunologia e até deu origem à palavra vacina, que nós utilizamos hoje. Vem do latim, vatina, de vaca. Até a erradicação da doença, que ocorreu em 1980, estima-se que a varíola tenha matado cerca de 300 milhões de pessoas. A segunda pandemia ela é bem conhecida de todos porque entrou para a história como a doença que dizimou 1/3 da população europeia em meados do século XIV. Estamos falando da peste bubônica. Ela é causada por uma bactéria presente em ratos. A doença chegava às pessoas através das pulgas, que mordiam os ratos, entrava em contato com os humanos e transmitia a doença, causando febres, dores de cabeça, vômitos e um inchaço enorme nos gânglios linfáticos. Esses inchaços também eram conhecidos como bubões, por isso peste bubônica. As manchas pretas que saíam na pele das pessoas originou-se o nome mais conhecido da doença, que é a peste negra. A propagação da doença foi facilitada por conta das precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam. Uma das maiores dificuldades era dar sepultura aos mortos. Uma das tradições na Idade Média era, por exemplo, sepultar as pessoas nas terras sagradas da igreja. Como já não havia mais espaço, então começaram a edificar igrejas dentro dos cemitérios. Os corpos chegavam aos montes, eram empilhados como mercadorias, aquelas mercadorias que vinham nos navios. A terceira pandemia trata-se de uma doença que ainda não foi erradicada. Matou entre 1817 e 1824 milhares de pessoas no mundo. É a cólera. Ao contrário das outras epidemias que se concentraram em determinados locais, acredita-se que a cólera tenha sido a primeira epidemia que se disseminou por todos os continentes. Ela é causada por uma infecção no intestino provocada pela bactéria Vibrio cholerae. A bactéria faz com que as células que revestem o intestino produzam uma grande quantidade de fluidos que causam diarreia, vômito. A infecção ela se espalha quando há ingestão de alimentos ou água contaminada com fezes ou vômito de pessoa infectada com a doença. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que entre 100 e 200 mil pessoas morrem todos os anos devido a essa doença. A erradicação poderia até ser feita através de vacinação ou saneamento básico, mas em pleno século XXI, é uma pena que isso ainda seja um privilégio para alguns. A quarta pandemia, ela ficou conhecida como o mal do século. Matou em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo. Estamos falando da tuberculose. O surto ocorreu entre 1850 e 1950. Ela é causada por uma bactéria, o bacilo de Koch, que causa uma tosse persistente, pode durar semanas, apresentando sangue, escarro, febre, sudoração noturna, perda de peso, dores no peito, fadiga. A maioria das pessoas expostas à tuberculose
nunca desenvolvem os sintomas, já que a bactéria ela pode viver na forma inativa dentro do nosso corpo. Entretanto, se o sistema imunológico enfraquecer, como acontece com pessoas desnutridas, pessoas com HIV positivo, pessoas idosas, aí sim a bactéria da tuberculose pode se tornar ativa. Uma péssima notícia é que cerca de 10% das pessoas infectadas com a bactéria, elas vão desenvolver a forma ativa e contagiosa da doença em algum ponto de suas vidas. Já a quinta pandemia foi a mais devastadora de todas, a gripe espanhola. Foi uma variação do vírus influenza vírus H1N1, nós já conhecemos, infectou 27% da população mundial e milhares de pessoas aqui no Brasil. A letalidade dessa gripe variou entre 6% e 8% durante o surto. No entanto, essa é uma das doenças mais resistentes de todos os tempos. Estima-se que o número de mortos possa ter chegado à casa dos 100 milhões. 100 milhões de pessoas morreram por conta da gripe espanhola. No Brasil, morreram em torno de 35 mil pessoas. Entre elas, o eleito presidente da República, Rodrigues Alves, antes de assumir o cargo. Tivemos outras pandemias no mundo que também arriscaram a existência da espécie humana. O que passamos hoje com o coronavírus, outras gerações também passaram com outras pandemias. Perderam pais, irmãos, amigos, sentiram tristeza, dor, mas sobreviveram, cometeram inúmeros erros, procuraram respostas em muitos lugares para que hoje não perdêssemos tempo tentando medidas que já sabemos que não vai funcionar. Na busca pela cura de todas as pandemias no mundo, o conhecimento científico sempre foi a resposta. Enquanto você assiste esse vídeo, por exemplo, verdadeiros heróis trabalham em regime de 24 horas para poder colocar à nossa disposição o antídoto que vai nos salvar da morte. Respeitar a ciência, meus amigos, é respeitar a vida. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Um forte abraço e até semana que vem.